além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Em grande rio da vida, claro como um cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
Glória a Deus. Cumprimentamos todos os irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa EBD Online, né? Que todos nós possamos ser abençoados pela palavra de Deus, iniciando mais um novo trimestre, né? Dessa vez com as lições bíblicas. E o título desse trimestre, né? Dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, né? Nada mais que se encaixa do que nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Na palavra de Deus nós encontramos força, nós encontramos todas as direções para vencermos toda e qualquer crise em Deus pela sua palavra. E nessa manhã você vai estar aprendendo, ouvindo, acompanhando conosco na leitura da palavra, né, da sã doutrina de Deus, e nós estaremos avançando em Cristo Jesus, vencendo toda e qualquer crise, assim como está escrito. Vamos estar orando, cantando ao Senhor, e logo depois a nossa professora Geni Laurindo vai estar nos ensinando a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, meu Senhor, por mais uma oportunidade que temos de poder ler e aprender da tua palavra. Sabemos que a tua palavra, meu Senhor, ela nos é direção para tudo aquilo que nós temos que fazer. Nós encontramos força, restauração, renovo. Meu Deus, tudo o que nós queremos está na tua palavra. Que o Senhor possa, com a sua sã doutrina, estar nos doutrinando, nos levando a vivermos conforme a vontade do Senhor. Meu Pai, neste tempo de crise que estamos vivendo, que nós possamos aprender cada vez mais da Tua palavra e crescermos na graça e no conhecimento, assim como está escrito. Muito obrigado por essa manhã, por cada aluno, aluna, por cada participante que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Faz conforme a vontade do Teu coração e nos abençoa pela Tua palavra. Amém. Amém. Vamos estar cantando ao Senhor o hino de número 577 da harpa cristã, em fervente oração. E quero convidar, né, a nossa professora para estar cantando conosco nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvemos. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Nós sabemos que a vida do cristão, ela é pautada por tudo aquilo que ele faz no altar. A vida do crente é uma vida pautada na oração, na leitura da palavra, e ele só consegue vencer no tempo de crise agindo desse jeito. E nós estaremos estudando a respeito de um personagem bíblico, de um dos nossos irmãos que venceu também por meio da oração, agora com a nossa irmã Jenny Laurindo. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos felizes, né? Mais um trimestre que se inicia, glória a Jesus. São 13 lições que nós vamos estar aqui novamente estudando para a glória do nome do Senhor. E queremos pedir a você, aluno EBD, que continue conosco, né? Dentro dessas transmissões, ao qual nós estaremos fazendo todos os domingos, esse horário. Aleluia. Porque é bênção para você, é bênção para a sua família, é bênção espiritual. Aleluia, para que possa haver mudança, né, em tudo o que você esteja precisando. E belíssima é essa lição, falando de tempos de crise. Nós estamos vivendo em um período ao qual, como o nosso irmão Jefferson falou, que é uma lição que veio no momento certo para que possamos estar despertando. É o Senhor falando conosco e nós vamos estar estudando. E peço a você, aluno, que dê o seu like, você possa compartilhar também as nossas lições aqui. Aí a Debugio continua trabalhando para o Senhor, fazendo esse serviço para a obra do Senhor. E não seja apenas para aqueles que são evangélicos, mas também, se você tiver alguém, um amigo, uma amiga, o seu avô, sua avó, coloca lá, pede a eles, coloca para eles assistirem, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua família, certo? Na sua vida. E vamos começar dando início à nossa aula. O texto está baseado no livro de Daniel, mas antes nós vamos estar aqui falando o nosso texto áureo, como também estaremos falando sobre a nossa verdade prática. O texto áureo diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Esse texto áureo, ele vai estar bem dentro do contexto de toda a nossa lição. Você coloque ele, assente assim ele no seu coração, que é necessário, né, confessar, é necessário orar um pelos outros para que venhamos a sarar. E a oração feita por esse justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Aleluia, glória a Jesus. E a gente começa nosso trimestre dizendo que a palavra-chave é
oração. Glória a Jesus, aleluia. A nossa lição desse trimestre fala sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Lições e o que está escrito na Bíblia tantos anos atrás, tantos séculos atrás, décadas atrás, milênios atrás, mas que hoje surtem o mesmo efeito, porque o princípio permanece o mesmo. Comentarista da lição é o saudoso pastor e missionário Eurico Bergstein. E ele escreveu esta lição no ano de 1993. Contribuiu muito com a literatura evangélica brasileira. Hoje nós também temos outros comentaristas da CPAD, como outros pastores que estão sempre comentando, e os comentários eles nos acrescentam, e nós também estaremos com certeza repassando um pouco do que nós ouvimos, como também do que estudamos, e vamos entrar agora na nossa lição. A introdução da leitura bíblica em classe são vários textos, são alguns textos. Nós temos o livro de Daniel, que é o principal deles, no capítulo 9, temos também o capítulo 6, temos o capítulo 2 e o livro de Esdras. Nós vamos estar fazendo a leitura agora. Daniel 9, o primeiro versículo diz: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejuns e panos de saco e cinza. Também no livro de Daniel, no capítulo 6, o versículo 10, diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Agora no livro de Esdras, capítulo 1, o versículo 1 em diante diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Aleluia, glória a Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, é a Escola Bíblica Dominical, aleluia, para estudar a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. E estamos também, em tempos de crise, buscando um despertamento, aleluia, proveniente de Deus,
porque os dias são trabalhosos, mas o nosso Deus permanece fiel e no controle de todas as coisas. Aleluia. E assim, meus irmãos, nós queremos aqui começar a introdução. Dentro da introdução diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Para esta introdução, eu quero estar lembrando aqui no livro de Mateus, capítulo 5:15, que está na nossa lição, dizendo que o Senhor já diz que nós somos luz e precisamos resplandecer. Não tem como se pegar uma candeia e colocar debaixo. Ok, temos que brilhar, temos que resplandecer. Mas essa luz, para brilhar, ela não pode ser de qualquer jeito. Não se pode esconder uma cidade edificada, né? E não se coloca debaixo do alqueire uma candeia, mas é no velador, porque precisa iluminar a casa. E quando nós retratamos para a nossa vida, não apenas física, mas espiritualmente também, nós temos que estar acesos. Aleluia, as nossas lamparinas têm que ter azeite. Glória a Deus, porque as trevas estão aí. Mas quando aquele servo de Deus tem mente cheio da glória chega, a luz ela resplandece. As pessoas sentem a presença, sabem que aquela pessoa tem nela o Espírito de Deus. Aleluia, e é pessoa confiável, né? Glória a Jesus. E ao ler a palavra em Filipenses 2 ainda diz: para que sejamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quando nós paramos para pensar na história de Daniel, na vida de Daniel, nós já começamos a ver ele resplandecendo. Chega ali e a gente tem que entender que ele era jovem. Ele tinha aproximadamente 15 anos. E foi tirado, arrancado da sua terra, levado para a Babilônia cativo. Ele era um príncipe de Judá, ele era da família real, né? E ele, quando chega ali naquele lugar, porque Deus tinha feito já uma promessa dizendo que ia levar o povo cativo através da boca de Jeremias. Cumpriu a palavra. Daniel, ele ouviu toda a profecia. Ele era um menino que estudava a palavra. Ele era entendido. É tanto que o rei não mandou buscar qualquer um. Ele diz na palavra, daqui a pouco nós vamos estar lendo o versículo, confirmando o que eu estou dizendo. Diz que ele procurou foi os sábios, os inteligentes, que eram da família real, não foi qualquer pessoa. Então, se ele foi, ele estava com conhecimento do que estava acontecendo. Mas o mais interessante e a necessidade de resplandecer, que é o que nós estamos falando aqui, é que quando ele chega naquele ambiente, ele olha para aquele eunuco, para aquela situação, olha para seus amigos, chama ele e diz: olhe, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Quando ele diz com os manjares, a gente lembra comida. Mas ali no seu coração ele já tinha sentado. Não era apenas o alimento, mas tudo o que viesse da Babilônia, ele rejeitaria no seu coração. Porque ele sabia que Deus também tinha feito outra promessa, que depois de 70 anos tiraria o povo de Israel, principalmente da tribo de Judá, dali, daquela situação. Então ele tinha uma promessa, acreditava no Deus ao qual tinha tirado o povo do Egito, que ele ouvia as histórias. E assim, ele disse: vamos resplandecer aqui neste lugar, neste ambiente. Vão conhecer o meu Deus, vão conhecer o Deus de Israel. E vai ser principalmente através da nossa postura. Ele não sabia que ia a um grau tão elevado, mas ele começou. E o começo foi: não vou me assentar, não, vou assentar em meu coração, não me contaminar. Aleluia. Se a gente trouxer para uma forma prática de hoje, nós temos muitos jovens, temos muitos irmãos. Não vamos falar apenas de jovens, mas temos idosos, temos crianças.
e tantos outros que têm o conhecimento da palavra do Senhor. E já sabe que um dos princípios que não pode ser quebrado é assentar e se misturar, porque Deus, ele não tem mistura. Aleluia, glória a Deus. Então Daniel se torna um modelo de oração e a igreja precisa entender, compreender essa necessidade, né? Também não foi a sua capacidade intelectual, né? Não foi também a sua linhagem real que o fez assim. Não foi porque não tinha defeito, não foi porque ele era instruído em toda a sabedoria, porque em Daniel 1, 3 e 4 vai dizendo, Daniel não era qualquer jovem, ele era de uma linhagem real, era da linhagem dos príncipes, jovem que não tinha nenhum defeito, de boa aparência, instruído em sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento e que tinha habilidade, né, para estar no palácio. Isso foi o que o rei solicitou, disse, eu quero esses dessa forma. Não tenha defeito, de boa aparência, que seja instruído, né? E quero que você ensine a nossa língua, que você mostre os nossos costumes, para que eles possam começar a viver essas coisas. E não foi essa inteligência, não foi essa sabedoria que ele adquiriu, que o elevou a ser o jovem que foi com espírito de excelência. Mas foi primeiro o temor ao Senhor. A palavra de Deus, ela é fiel em provérbio, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Aleluia. Busque uma comunhão e uma intimidade com Deus. Porque Daniel foi quem foi, porque teve comunhão com Deus, um relacionamento íntimo através da oração. E assim, nós temos que entender que não só ele, mas também os seus amigos, né, que estavam com ele, não se contaminaram com o paganismo que existia na Babilônia. E assim ele começa a resplandecer. E a gente vamos estar esmiuçando dentro do texto, porque o Senhor vai elevando ele. Degrau, vai se revelando, vai mostrando sonhos, revelando a sua grandeza, né, de várias formas, e vai elevando ele a um ponto de que ele agora fosse um homem ao qual o rei tivesse segurança e o colocasse próximo a ele. E aí vem as adversidades, vem as afrontas, vem as calúnias, vem as perseguições, vem as covas, mas em tudo ele permaneceu, porque ele tinha uma vida íntima com Deus. Deus livra. Aleluia, glória a Jesus. Deus tira por cima. Deus permanece fiel para com aqueles que têm uma vida de comunhão e íntima com Ele. Amém? Glória a Jesus. Então, ele vivia, nosso irmão Daniel, ali, naquele reino, de uma forma prudente. E ele sabia servir. Ele era escravo. Ele poderia questionar, poderia dizer tantas coisas, mas não. E outra, os reis tinham prazer de tê-lo perto. Tinha aquele desejo de tê-lo perto, de ouvir o que saía da boca dele. Que coisa interessante, escravo. Mas tinha todo o conhecimento e sabedoria do céu, dos deuses, ao ponto de ser escravo, mas também ser governador de província. Governador, porque o Senhor, quando quer exaltar, Ele exalta, e ninguém pode impedir, amém? Então vamos aqui ao primeiro tópico que diz, Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, ele observou que era 70 anos que Judá e Israel estaria cativo na Babilônia, né? E ele começa a entender que estava para se findar aquele processo. Todavia não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa que estivesse acontecendo na direção de uma mudança. Então, como ele percebe que não estava havendo nenhum tipo de mudança, ele começou a orar. E dentro de sua oração também com jejum,
se humilhando, se vestindo de pano de saco em sinal de profunda tristeza. E ele orou com perseverança. Ele começa a chamar a atenção de Deus. Quando nós falamos que ele foi despertado porque existia um sono, era um estado de dormência. E estavam aceitando aquela situação, claro, porque eles já tinham entendido que era Deus que estava naquele momento fazendo aquilo, no controle daquela situação. Mas como ele percebeu que não estava tendo mudança, ele se desperta, o Espírito Santo desperta ele. Para que ele começasse a buscar, começasse a orar, era necessário acordar, sair da inércia, né? Porque o Senhor diz em Jeremias, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Aí eu olho muitas vezes para a nossa situação atual. É necessário despertar. É necessário despertar. Será que nós vamos esperar passar 70 anos? Misericórdia. Mas o Senhor, neste dia, está convocando a igreja para despertar. Tem que haver um despertamento. Saia da inércia. É necessário colocar a boca no pó e clamar aquele que pode todas as coisas para que ele possa trazer a mudança, porque ele pode sim. Tudo está no controle das mãos dele. Aleluia. E muitas vezes o Senhor faz assim apenas para que nós venhamos a nos despertar, mas muitas vezes estamos na dormência, crente. Aleluia. Jeová está passando. Aleluia. Jeová está esperando você. Glória a Jesus. Mas a palavra de Deus, que é a oração de um justo, pode muito ter seus efeitos. Em todas as guerras, lembrei agora, vou comentar, aleluia, mas vou voltar rapidamente para o nosso texto. Lembro da guerra onde Gideão, ele foi chamado para estar guerreando. Eram muitos, eram 32 mil, mas Jeová disse que a guerra ele só venceria com 300, não precisava de muitos. Mas precisava de 300 corajosos, cheios da glória, que eram obedientes. Aleluia. Será que Deus não pode mudar a situação? Pode. Está no controle dele? Está. E a igreja está orando. Aleluia. Mas qual é o tipo de oração? Tem que ser oração perseverante, firme, constante. Aleluia, porque Deus tem sim grandes coisas para fazer. O mundo tem que ver a glória de Deus, porque o mundo está vendo outras coisas. A glória de Deus tem que ser manifestada. E é nesse tempo, porque eu estou nesse tempo, o nosso irmão Jefferson está nesse tempo, tantas outras pessoas cristãos em, aleluia, igreja de Cristo, é nesse tempo. E eles vão ver a glória de Deus resplandecer, porque nós temos dono, aleluia, e o dono tem todo o poder no céu e na terra. Voltando para a nossa lição, glória a Jesus. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, aleluia, na linhagem dos Medos, foi constituído rei, como nós já lemos no nosso texto áureo, aleluia. O próprio Deus o escolheu. E fala, né? O próprio Daniel diz, eu entendi nos livros, na leitura que ele fazia. Então ele lia a palavra do Senhor. Era constante. Aleluia. Nós temos lido a palavra do Senhor dentro da nossa quarentena, do nosso isolamento. São questionamentos que eu faço a mim, né? A igreja precisa entender. Porque o Senhor, Ele já deixou aqui decretado tudo o que vai acontecer. Então somos nós que temos que estar lendo, comendo dessa palavra para entender. E Ele entendeu que havia de se cumprir o que deveria vir sobre Jerusalém, que eram as desolações. Era 70 anos, mas como Ele não via mudança, Ele começou agora a orar. Lembre da tribo de Judá, e ele foi um grande profeta, né? Eu quero aqui estar lendo algo que diz assim: Daniel foi um jovem hebreu da classe nobre, da tribo de Judá, está no nosso subsídio aqui, teológico, dizendo que ele foi um profeta de Deus, cujos temas são de alcance muito vasto, né? E ainda diz que naquela corte naquela corte ganhou muita celebridade,
primeiro acontecimento pelo qual obteve influência na corte da Babilônia foi a interpretação que deu ao sonho do rei. Ele foi realmente um homem escolhido por Deus para tão grande tarefa espiritual. Quando nós começamos a compreender a dimensão, né, da vida de Daniel, que ali no começo, quando o rei Nabucodonosor tem aquele sonho e que disseram que todos os sábios iam morrer, ele disse: eu vou agora adentrar em oração. Ele já orava, ele sabia que Deus tinha a resposta, porque Deus tinha a resposta. E ele disse: diga ao eunuco, chame ele, diga: olha, me dê alguns dias, porque o meu Deus vai nos revelar. Porque a morte era iminente. E não era apenas para os outros. Ele, Ananias e todos os outros estavam ali e iriam morrer também, porque eles eram escolhidos e eram sábios, entendidos. E ali Deus dá a revelação e a interpretação daquele sonho. Porque Nabucodonosor não disse o sonho. Ele apenas disse: eu quero que você me diga e ainda me interprete. E Deus, em sua grandeza, tanto disse qual foi o sonho e também deu a sua interpretação. E nós glorificamos ao nome do Senhor. Então, quando nós estamos aqui no capítulo 9 de Daniel, que Daniel está agora neste momento ao qual ele começa a orar pelos cativos da Babilônia, por toda aquela situação, ele aqui já está com 80 anos e perseverante em oração. Oh, glória a Jesus! Ele fez da oração um hábito de vida, né? E assim ele tinha uma dependência total de Deus. Então é necessário uma vida de consagração. O comentarista, o nosso pastor Paulo Betti, ele diz assim: olha, era tão interessante que os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus nos ensina a orar. Porque eles muitas vezes tinham 5 minutos de oração, mas quando eles iam para a luta, quando eles iam para os embates, quando tinha alguém, vamos dizer que havia uma possessão demoníaca, eles oravam por muitas horas ali, e aquele espírito maligno não saía. E quando chegava Jesus, em 1 minuto, em segundos, frações de segundos, Jesus falava e aquela pessoa era liberta. Por quê? Porque Jesus também vivia uma vida de oração. Jesus, quando ele saía do meio das pessoas, ele ia para onde? Ele ia para o monte e orar. Jesus vivia uma vida de consagração e oração. Por isso que quando ele chegava, o problema era resolvido. Porque ele tinha intimidade e ele sabia o que Deus queria que fizesse naquele momento. Então, 5 minutos de oração, vai ser guerra constante. E ainda você pode se frustrar. É necessário ter uma vida de oração para que haja mudança na sua casa, na sua família. Aleluia. No que está acontecendo, no ministério, em tantas outras coisas. E nós glorificamos a Deus, porque o Senhor nesse trimestre vem dizer: olhe, é tempo de orar. Oh, glória. Aleluia. Vim novamente despertar a igreja. É tempo de oração. E não é oração de 1, 2, 3, 4, 5. Essa é oração. É oração. Aleluia. Mas Jeová quer intimidade. Oh, glória a Deus. Então, a gente no primeiro subtópico vai dizendo que ele vivia uma vida, Daniel vivia uma vida de consagração. Né? Aleluia. A palavra do Senhor tem aqui na nossa revista dizendo em Provérbios 15, 8 diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos para Deus é contentamento. Ele tem prazer. Oh, glória a Jesus, meu Deus. Aleluia, o Senhor tem prazer em ouvir você. Aleluia, em estar ali, você orando e Ele lhe dando todo o direcionamento para que você possa se sair vitorioso. Glória a Jesus. Então, Daniel, ele sabia o que estava fazendo. E ele não perdia o seu tempo. Né? Como antes de nós começarmos a nossa aula, eu aqui conversando com o nosso irmão Jefferson, e a gente dizia que Daniel, ele era um homem que tinha muitos afazeres.
Mas ele não perdia o tempo dele quando tinha a oportunidade. Ele ia para o seu lugar, para o seu quarto ali, onde estava aquela janela aberta para Jerusalém, e fazia suas orações 3 vezes ao dia. Tornou-se um hábito e ele tinha consciência do que ele estava fazendo, porque ele precisava vencer a Babilônia. Ele precisava vencer os desejos, porque existe, somos carne. Mas ele sabia e ele tinha consciência do que estava fazendo. Então é necessário nós termos essa consciência. Vamos passar, mas é através da oração. E eles eram jovens, modelos de crente na sua geração. E eles permanecem sendo modelos de crentes para a nossa geração. Aleluia, glória a Jesus. O segundo subtópico diz: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Aleluia, glória a Jesus. E assim, a gente começa agora o nosso segundo subtópico, dizendo que muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. E essa lição nos faz refletir, é tempo de reflexão. Temos que parar. Muitas vezes não estamos conseguindo. Mas será que nós estamos orando? Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode sim muito em seus efeitos. Será que sou porque eu não estou orando como eu deveria orar? Perseverante, gritando com rogos, com jejuns, né? Naquela luta diária para que aquilo se concretize? Ou eu faço a minha oração, aquelas orações corriqueiras, aquela oração do dormir, do levantar, do agradecer pelo alimento, de dizer: Deus, protege minha família. Mas o embate está ferrenho, está grande. Chore, clame, bote a boca no pó, se deite no chão. Aleluia, diga que você é totalmente dependente de Deus. Aleluia, porque existem tipos de oração. Aleluia, mas oração de embate, de combate, aleluia, é oração intercessória, né? Aí aqui também no mesmo subtópico diz: tem crentes que só visitam e de vez em quando um culto de oração. Ah, se a gente visse Jesus Cristo, quando a gente entrasse na igreja ia ter muita gente ajoelhada orando, viu? Se pudéssemos contemplar a presença do grande na igreja, muita gente ia estar ajoelhado, orando com temor e tremor na presença de Deus. Não estaria apenas sentado, mas estaria de joelhos, clamando. Se bem soubéssemos o poder que existe em uma oração, aleluia, nós passaremos o culto era de joelhos, só dizendo a Deus que reconhecíamos da nossa dependência e na nossa fraqueza e fragilidade. Mas, aleluia, como nós estamos vivendo e o Senhor está nos despertando, glória a Jesus, faça da sua vida, aleluia, um hábito de oração. Glória a Jesus, faça na sua vida um momento, sempre tire esse momento para orar, para buscar. Cadê o seu quarto de guerra? Aleluia, é sua sala de guerra? É seu quintal de guerra? É varanda de guerra? Onde é? Porque você tem que ter em tua casa, aleluia. Porque as coisas vêm e você só vai conseguir vencer se você estiver fortalecido na oração e em Deus, aleluia. Glória a Deus. E ainda diz: quando sua própria vida, bem como de seus amigos. Ele estava preocupado também com seus amigos, pois que estavam em perigo, né? E alcançou grandes livramentos através da oração. Daniel, ele não ia para porrada, não. Oh, Senhor, glória a Deus. A calúnia veio, a perseguição veio, aí você vai lá com o seu braço, Olha Deus falando. Olha Deus me chamando a atenção. Glória a Deus.
O embate do crente é de joelho. Aleluia, pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas Jeová intervém. Quando ele levanta para fazer, ele faz. Aleluia, lembre que na oração de Daniel, desde o primeiro dia, Deus já tinha ouvido. Aleluia, mas havia uma luta travada para que ele recebesse a revelação. Glória a Jesus, você ainda não recebeu a resposta, continue perseverante, continue orando, porque a resposta virá da parte de Deus. A luta está travada no âmbito espiritual, mas a resposta chega, porque desde o primeiro dia que você se dobrou, por causa desse propósito, Jeová ouviu. Aleluia, porque está na Bíblia, na palavra de Deus, aquele que ora, ele obtém resposta sim. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos sim, né? Glória a Deus, que ter cuidado, principalmente com quem pensamos, com o que estamos fazendo, como eu falei, não é discutindo. Não podemos nos deixar influenciar. O inimigo foi para roubar. Ele quer roubar sua comunhão, quer roubar sua intimidade, quer roubar o seu prazer de orar, de falar com Deus, quer lhe trazer dúvidas e questionamentos. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia, vai continuar orando. Você é mais que vencedor em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eu assisti aquele filme Quarto de Guerra. E eu queria que muitos irmãos a gente pudesse ter na igreja, que eu ia trazer um café morno para quem gosta de tomar café. Aleluia, tem gente que gosta de tomar aquele café quente, eu ia trazer um café morno e ia dizer, irmão, toma aqui esse café morno. Seria a nossa dinâmica da nossa manhã de escola bíblica dominical, aleluia. Dizer, toma aqui, irmão, você gosta de quentinho? Tome assim morno, para ver se você vai gostar. A vida do crente não é morna, nós somos quentes, aleluia, cheio do Espírito Santo de Deus. Andamos no fogo, andamos com a presença dEle, falamos com a presença dEle. Somos cheios da presença do Espírito Santo, glória a Jesus, aleluia. E quando nós falamos de quarto de guerra, está em Mateus 6,6. Diz o quê? Entra no teu quarto, feche a tua porta e lá pode falar com o papai em secreto. Oh glória, sabe por quê? Ali é você. Porque muitas vezes na frente dos outros alguém vem, ó, sua oração é bonita, né? Aí tem aquele aplauso, aquele elogio. Lá no quarto não, é você, é só você e Deus. E Ele sabe quem é você. Não adianta você tentar se esquivar ou dizer alguma coisa, porque Deus sabe quem você é. Aleluia, e lá naquela hora de intimidade ele começa a revelar e diz, ó, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Oh glória, aleluia, entra no teu quarto meu filho, fecha a porta, a presença dele está lá com você, glória a Jesus, aleluia. E finalizando, indo para o terceiro subtópico, glória a Jesus, Daniel vivia uma vida de experiências com Deus em oração. Desde o seu princípio, como nós falamos, de Nabucodonosor, ao qual o Senhor revelou. Aleluia, também quando ele foi para a cova, ele continuou, foi orando. O decreto estava lá, já assinado. Se alguém se prostrar diante de outro Deus, que não seja o rei, vai ser lançado na cova. Os seus inimigos planejaram, aleluia, fizeram toda a armadilha. Pegaram o rei inocente, fizeram com que ele assinasse o decreto. Mas o homem tinha uma vida de oração, oh glória, de intimidade com Deus. E Deus olhou e disse, você vai para a cova, mas eu vou lhe levar na cova, porque o meu nome tem que ser glorificado aqui dentro desse reino. Aleluia, esses reis aí, todinho da terra, tem que temer o meu nome, oh glória. Eita Jesus, aleluia, glória a Deus. O terceiro subtópico diz, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Aí vem dizendo, o reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia, na época, era lá Nabonido. O seu filho era Belsazar, era o príncipe, e estava na capital, a cidade da Babilônia. Ele estava cuidando dos assuntos administrativos desse governo. Belsazar foi que organizou uma festa para seus grandes. E Deus trabalhando, olha. Jeová já estava trabalhando.
Aleluia, glória a Deus. Porque ele tinha dito que era 70 anos. E ele disse, eu vou dar vitória ao meu povo. Oh, glória. E ele já estava trabalhando. Quando o homem fez a festa, Jesus já estava lá. Oh, glória. Ele já no princípio decretou o fim. Oh, glória a Jesus. Então ele estava ali já trabalhando. Aleluia. Porque era necessário ter aquela festa. E Jeová já sabia. Ele disse, eu vou me apresentar. Olha, que coisa maravilhosa. Jeová se apresentou. Por isso que eu dou glória a esse Deus. Aleluia. E ele, o rei, se embriagou. E mandou fazer o quê? Trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado em um templo pagão da Babilônia. E ele e todos os seus convidados beberam vinho nos vasos de Deus santo. Olha, Jeová 3 vezes santo. Aleluia, que não tem mistura. Ó, pegaram o profano e queriam juntar com o que era santo. Deus, olha, não aceitou. Lembre, Deus tinha uma promessa que ele tinha feito. Eu lembro que em um dos textos de lições anteriores falava da taça de Deus. Diz que Deus tem uma taça. Aí vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. A misericórdia de Deus é grande, mas a taça vai enchendo. Até o dia que ele derrama a taça dele, e ele intervém. Aleluia, ele fez isso no dilúvio. A taça encheu. Ele disse, agora eu vou derramar minha taça. Ele também fez isso em Sodoma e Gomorra. Diz que deixou, vai enchendo a taça, vai enchendo. Daqui a pouco ele, agora eu vou derramar minha taça. Aleluia. Sobre a terra, hoje mundialmente falando, a taça está enchendo. E ele disse, um dia vai derramar a taça. Porque ele vai vir buscar a igreja dele. Mas vamos voltar para o nosso texto. Oh, glória. Aleluia. Nesse momento aqui, houve uma grande intervenção divina. Quando eles estavam lá festejando com as coisas sagradas, consagradas ao Deus Altíssimo, o rei embriagado vê uma mão, uns dedos, uma mão, escrevendo na parede, de frente ao castiçal. Olha, aí a presença dele traz temor. Diz que a alegria cessou na hora. A alegria era passageira. Diz que os joelhos do rei tremiam. Sabe por quê? Porque ele já tinha ouvido o que Deus tinha feito com Nabucodonosor. Deus com Nabucodonosor, porque Nabucodonosor não reconheceu Deus como o Deus dos céus, o grande e poderoso, porque já tinha revelado o sonho. E mesmo assim, Nabucodonosor se achou. Deus disse, olha, você vai passar um tempo comendo erva da terra. E se ele sabia, e sabia que ali eram os vasos do templo de Deus, coisa santa, e ele vai tocar. Quando ele percebeu a mão, os joelhos dele começou a tremer, a alegria cessou. Ele começou a chamar os sábios, os astrólogos e disse, me diga aí o que é que está escrito na parede. Daniel não estava nesse contexto aqui. Nesse rei ele estava longe. Aí a rainha olha e diz, olha, tem um homem. Eita glória, olha a luz resplandecendo no meio das trevas. Tem uma luz aí no fim desse túnel aí. Mande buscar ele, porque nele tem um espírito dos deuses e ele revela. Aí vai buscar o servo do Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. E Daniel foi introduzido na festa. A luz chegou. Eita glória. Dá vontade de sair aqui, meus irmãos, dando glória. Aleluia. E interpretou o texto na parede. Entre outras coisas estava escrito, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Aleluia. E assim, meus irmãos, nós concluímos esse primeiro tópico, dizendo que quando ele foi introduzido na presença do rei, já foram dizendo, quem é ele? O nome do servo, o servo de Deus tem nome.
Eita glória, aleluia. É Daniel, um dos filhos cativos de Judá. Glória a Deus. Aí então em Daniel 5,13 disse, Mene, mene, tekel, parsim. Né? Então aqui está a comprovação de que Deus não perde o controle de nenhum governo do mundo. Independente do tipo de governante, se bom ou se mal, Deus não perde o controle de nenhum governante e nem da história. Né? Hoje nada mudou. Tem uns que perseguem cristãos, tem outro que abençoa cristãos, tem outros que criticam os cristãos, mas saiba que Deus tem uma taça e permanece sendo cheia. E Deus, Ele é o mesmo Deus que se quiser tocar no coração do homem, do governante, para abençoar, Ele vai fazer. E Deus sempre vai intervir. Sempre Ele vai intervir. Quando Ele quer dar vitória ao povo dEle, Ele vem. Aleluia. Por isso que nós permanecemos firmes. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Porque se acontecer qualquer coisa, pensando que pode a destruir, Deus levanta do trono, vem, intervém e diz, olha, acabou aqui, findou aqui. É minha, eu decretei. Aleluia. Vamos entrar no segundo tópico? Glória a Jesus. Que vai dizer, na resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Jesus registrada em Jeremias, que diz que Jesus visitaria e cumpriria, que Deus visitaria e cumpriria sobre vós a boa palavra. Então, com a queda do reino babilônico, dá um início ao governo do rei Ciro. As coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Olha aí, terminando em 70 anos. Jeová disse, agora vai chegar outro. E ainda em outros versículos que nós vamos estar lendo daqui a pouco diz, meu escolhido. Eita, o homem era pagão, o homem não era da descendência. Meu escolhido. Eu o escolhi. E eu escolhi para quê? Para livrar o meu povo do cativeiro. Escolheu para mais o quê? Para fazer o templo em Jerusalém, porque eu quero que os meus filhos voltem a me adorar ali naquele lugar. Aleluia. E como é que nós vamos pagar? O rei disse, ó, pode pegar os impostos, tudo que for cobrado, que venha da além do rio, para vocês levarem para lá para refazer, reconstruir, restaurar esse templo de adoração ao seu Deus. Oh, glória! E quem é que vai ficar na frente? É como Deus já vinha preparando tudo. Quem vai ficar na frente? Zorobabel. Ele vai ser o governador. E outra, ainda pegue todos os vasos, todos os utensílios sagrados do seu Deus e leve de volta para o templo dele. Porque ele merece ser adorado ali naquele lugar. Glória a Jesus, aleluia. Então, a Bíblia relata o que realmente aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. Aí diz assim, o rei Ciro, olha como o rei Ciro fala, está no primeiro subtópico, aleluia. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Eita, que eu paro e digo, meu Deus, o homem não era da tribo, ele não era de Israel, não era judeu. Reconheceu que Deus foi quem deu tudo a ele. Ele disse, o Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que foi o que eu acabei de comentar. Então fica escrito lá em Esdras 1, do 1 ao 3, que Ciro, ele reconhece, aleluia, que foi Deus quem entregou o reino da Babilônia em suas mãos. Né? Então, o foco é, havia uma promessa, não tinha nada que aparentasse que ia ter mudança. Um homem se ajoelha e ora, aleluia, pedindo a Deus e dizendo, olha, lembre da sua promessa, nós somos pó, e ele faz aquela oração de humilhação, e Deus do céu, olha, diz, chegou o tempo, vou trazer a resposta. E quando Deus traz a resposta, irmão, é perfeita. Aleluia, não precisa lutar com o braço, não. Ele
sozinho guerreia por mim e por você. Aleluia. Glória a Jesus. Então a oração é a palavra-chave neste dia para nós. Aleluia. E outra, Daniel orou para Deus lembrar da promessa. Mas a palavra em Efésios 3:20 diz o quê? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Oh, glória. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eita glória. É por restauração de templo, vocês não vão pagar nada e ainda vou levar de volta tudo aquilo que é meu, porque eu sei o que eu prometi. A promessa foi minha. Porque vocês não precisam fazer nada. Quem faz sou eu. Apenas adore. Aleluia, glorifique. E não esqueça de falar dos meus feitos. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Por isso que em nossa boca nós temos que estar falando em tempo e fora de tempo as grandezas desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Quando nós entramos no subtópico 2, aleluia, aí começa falando, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz na Bíblia. Tudo foi muito mais abundante, como está aqui escrito, que foi o que eu acabei de ler. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. São 4 tópicozinhos aqui, que é o que eu acabei de dizer. Todos os judeus foram libertos para voltarem a ajudar, se eles quisessem. Só não voltou para a bênção quem não quis. Só não voltou para quem não quis. Receberam permissão para reedificar o templo. Aí hoje eu fiquei pensando, até então também ouvi alguns dos nossos comentaristas, não só o pastor Paulo Betti, mas tem outros pastores também, que quão importante ou necessário ter um templo para adorar a Deus. O próprio Deus disse, vão lá reedificar, porque eu quero vocês lá. E o meu coração se entristeceu e se alegrou. Aleluia. Aleluia, se entristeceu por causa de muitas vezes da nossa impossibilidade devido à situação. Se entristeceu porque muitos dizem que não tem necessidade de estar no templo. E se alegrou. Porque, aleluia, nós temos um templo para todos juntos virmos, aleluia, e em comunhão adorarmos e exaltarmos o nome desse Deus grandão, aleluia, e poderoso que nós temos. Aleluia, o próprio Deus disse, vão lá, meus filhos, reedificar o templo. Aleluia, glória a Deus. E ainda fez com que ninguém precisasse pagar nada, que é a letra C, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos, dos impostos que estavam além do rio. Aleluia, glória a Jesus. E assim, meus irmãos, a gente concluímos esse segundo tópico, dizendo, meu Deus, como o Senhor é lindo. Aleluia, glória a Deus, que possamos entrar no templo de uma forma diferente. Glória a Deus. Aleluia. Para o quê? Orar. Orar. Engrandecendo o nome dele. Depois adorando e glorificando o nome dele. Porque é tudo para ele. E finalizando, dizendo a ele as nossas necessidades. Porque precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. Mas a gente também podemos dizer, mas que o foco real da entrada no templo seja adorá-lo, a adorar o seu nome. Se tiver tudo bem, adorar. Se não estiver bem, adorar. Se estiver doente, adorar. Se estiver bem, adorar. Se a situação estiver ruim, estiver desempregado, entre no templo para adorar. Aleluia. Pode deixar que do mais ele vai fazer muito mais além do que você pede e do que você pensa. Lembre, Efésios 3, versículo 20. Aleluia, permanece.
como promessa para mim e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceiro tópico. Aleluia, glória a Jesus. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Glória a Jesus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, talvez por meio de um contato com Daniel. Do seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. Diferente de Nabucodonosor, que precisou passar por um momento ruim para entender isso. Como também, quando o Senhor começa a despertar, né? Faz o verdadeiro despertamento, aí a gente aqui tem alguns exemplos de como uma pessoa muda, como há uma transformação. Aleluia, há uma necessidade de transformação. A pessoa não vai permanecer do mesmo jeito. Aleluia, a gente vê Saulo, que é os nossos exemplos aqui para nós finalizarmos a nossa lição. Dizendo que quando Deus desperta o espírito do homem, ele muda. Ele muda. E Saulo, ele assolava, perseguia, fazia, desfazia, matava cruelmente, né? O povo de Deus. Os que acreditavam em Jesus. Os que diziam assim, eu sou cristão. Ele fazia isso. Mas no caminho de Damasco caiu por terra. E apenas pôde perguntar, porque já estava sem visão. Quem és o Senhor? E o Senhor responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Eu só reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador por causa do Espírito Santo. Tudo é dele, para ele, por ele. Eita glória. Aleluia. Então, quando a gente vê a situação de Saulo, Saulo perseguidor. Quem é o Senhor? Sou Jesus. Pronto, houve a mudança, transformação. O homem de perseguidor passa a ser perseguido agora. E ele deixou de crer. Ele disse que pararia. Estou em prisão, mas vocês continuem glorificando e adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Então, Ciro teve experiências com Deus, que é santo. Os vasos sagrados que tinham sido roubados, ele o quê? Devolve rapidamente. Ele sabia que era muito valioso. E ele devolveu, foi voluntariamente. Assim acontece na vida daqueles que Deus desperta. E agora, em relação à devolução voluntária, a gente vê a história de Zaqueu, que está aqui também, Lucas 19:8. Zaqueu, defraudador, usurpador, tirava, defraudava. Quando tem um encontro com Jesus, que Jesus olha para a figueira brava e diz, ei, mocinho pequenininho aí, desça, que eu hoje vou entrar na sua casa. Olha, glória a Deus. E os questionadores, ele também é filho de Abraão. E eu vim para trazer a mudança para a vida dele. Então ele chega ali naquele momento e olha, quando vê que Jesus o conhece e ele o aceita porque sabe que é Jesus, e é o Espírito Santo quem revela, ele muda completamente e há uma transformação na hora. Ao ponto dele olhar e dizer, Jesus, aquele que eu defraudei eu vou restituir. Eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia. Então o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos, profetizou, dizendo que ele era ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado bênçãos espirituais. Cada despertamento traz bênção para a vida do crente. Amém? Glória a Jesus. Aqui eu finalizo a nossa lição. Glória a Deus. Mostrando que Deus move quando Ele quer fazer. Né? Ele não apenas liberta, Ele também restaura. Estamos falando do templo, estamos falando de nós que somos templo. Deus liberta. Deus restaura. Aleluia. Glória a Deus. E nós devemos agora cultuar e valorizar. Eu acho que esse é o tempo que nós mais estamos valorizando. A adoração ao Senhor no templo e a comunhão com os nossos irmãos. Aleluia. Então que nós estejamos despertados nesse dia. Espiritualmente.
Glória a Deus, para que possamos entender todo o projeto e propósito de Deus alimentados por essa palavra. Glória a Deus. A próxima aula, despertamento espiritual. É um milagre. Então, se você, aleluia, quer ouvir mais sobre despertamento espiritual, continue conosco nas próximas transmissões, nas próximas aulas, porque essa lição foi necessária para a minha vida e para a sua vida. E assim eu agradeço, irmão Jefferson, e assim volto a palavra para ele terminar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, confesso que se fosse necessário ficar por mais 1, 2, 3, 4 horas aqui ouvindo a palavra de Deus, né, Deus usando essa mulher de Deus, eu ficaria. Porque eu não sei você que está em casa acompanhando, mas o meu coração aqui ardeu enquanto o Senhor estava usando a vida dessa mulher de Deus, né? Porque quando nós ouvimos a palavra, o crente que ama a palavra, ele não fica de uma forma alheia ao ouvir a palavra de Deus. Ele é impactado por essa palavra, ele abre o coração para deixar a palavra entrar e agir e fazer aquilo que é necessário. Então, nesse tempo de crise, você vai vencer pela palavra, você vai vencer através da oração. Então, continue firme, nos acompanhando, nos assistindo. Se você foi abençoado por essa palavra, abençoe outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, na família, no trabalho, na escola, seja onde for, né? Porque a palavra de Deus abençoa, o conhecimento abençoa. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Amém? Pai, nós te rendemos graças por este momento que tivemos diante do Senhor, ouvindo e aprendendo da sua palavra, como diz o Salmo 119, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Meu Deus, o Senhor Jesus em sua tentação disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a tua palavra é força, é vigor, é refúgio, é alento, é consolo, é força para o nosso coração, para o nosso espírito. E nós somos gratos ao Senhor por esse tempo precioso de podermos estar ouvindo e aprendendo da tua palavra. Muito obrigado por tudo, e que na nossa próxima oportunidade sejamos do mesmo jeito e ainda mais desejosos de ouvir e aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Fica com a palavra, fica crente em nome de Jesus. Amém.